lado, diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: fico feliz de poder te ver aqui nessa noite. Graças a Deus que nos concede a oportunidade de poder estarmos aqui nesta noite para adorarmos aquele que é digno de ser adorado, que é o Senhor nosso Deus. Todos encontraram? Livro de Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 16. Então repartiu os 300 homens. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Pode se sentar. Irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada dentro do livro de Juízes, no capítulo de número 7 e o versículo de número 16, para nós entendermos a história, é necessário que nós voltamos alguns versículos, capítulos anteriores, para nós entendermos. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel, no capítulo de número 6, olha o que diz a Bíblia: os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor lhes havia entregado nas mãos dos medianitas. A situação de Israel, ou a situação dos filhos de Israel, estava tão difícil, porque eles estavam sobrevivendo dentro de um cativeiro, na sua própria pátria, dentro da sua própria casa. Os filhos de Israel estavam sobrevivendo diante de uma situação em que eles se encontravam cercados pelos midianitas, os amalequitas e os filhos dos orientes. E a Bíblia nos diz que os filhos de Israel, eles plantavam, mas não tinha a mesma oportunidade ou o mesmo privilégio, da mesma forma em que plantaram, de colher. Ou seja, quando os amalequitas, os midianitas e os filhos do Oriente vinham contra eles, arrebatavam, levavam, destruíam as novidades da terra, os seus gados. Ou seja, a Bíblia nos deixa claro que os filhos de Israel fizeram covas em cavernas, ou seja, eles tinham empobrecido. A pobreza trouxe a fraqueza, e chegando ao ponto de se esconder-se dentro de covas, em cavernas, porque eles tinham se enfraquecido, empobrecido, porque eles, por sua vez, haviam feito aquilo que era mal aos olhos do eterno Deus, ao Todo-Poderoso. A Bíblia nos deixa claro que a nação de Israel estava tão desviada que estava oferecendo a outros deuses adoração, que estava oferecendo a outros deuses a primazia, que Deus colocou dentro de nós um espírito chamado espírito de adorador.
presença do Senhor. E a Bíblia nos deixa claro que Deus agora os entrega nas mãos dos midianitas. Irmãos, sendo entregue nas mãos dos midianitas, eles estavam fracos, estavam empobrecidos. A Bíblia nos diz que eles foram entregues por 7 anos. Imagine comigo, vem cá, 7 anos plantando e não podendo colher aquilo que plantou. Imagine comigo uma nação cujo Deus é o Senhor. Quando os midianitas vinham, eles tinham que correr. Mas completando 7 anos, parece que Deus, Ele olhando para a terra e se lembrando-se dos filhos de Israel, se lembrando-se do cativeiro em que eles estavam convivendo, porque Deus os havia entregado por causa que eles fizeram aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Deus levantou um profeta. A Bíblia não diz o seu nome. Era um profeta anônimo, mas é um homem de Deus, porque os filhos de Israel não estavam suportando mais aquela aflição e eles clamaram pelo Senhor. E Deus levanta um profeta, e a Bíblia não diz o seu nome, mas esse profeta, ele profetizou trazendo a casa de Israel, trazendo a lembrança e trazendo a memória os livramentos que Deus já lhe havia dado. Dentro do capítulo de número 6, a Bíblia nos diz, irmãos, dentro do capítulo de número 6 e no versículo de número 8, nós encontramos dentro do versículo de número 8 abaixo 7 libertações que Deus trouxe para os filhos de Israel. E Deus estava trazendo a lembrança, Deus estava trazendo a memória. A primeira libertação, a Bíblia nos diz que Deus os havia posto a reis, fazendo com que eles subissem do Egito. A primeira libertação de Deus, Deus fez com que eles subissem do Egito. A segunda libertação, eu os tirei da casa da servidão. A terceira libertação, eu os livrei das mãos dos egípcios. Deus foi trazendo a lembrança, Deus foi trazendo a morte. E a quarta, eu os livrei da mão de todos quantos os oprimiam. A quinta libertação, eu os expulsei de diante de vocês. A sexta libertação, eu dei a vocês a sua terra. Sétima libertação, eu lhes disse: eu sou o Senhor seu Deus, não temos deuses dos amorreus em cuja terra habitam. Aí Deus dá uma olhada e vê alguém que está no lagar malhando trigo para salvar os midianitas. Capítulo de número 6, versículo de número 11. A Bíblia nos diz que o anjo do Senhor veio e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. Quem é que estava lá? Gideão. O que ele estava fazendo? Trabalhando.
ele estava no lagar. E ele estava trabalhando, malhando trigo para salvar 2 midianitas, para trazer sustento para dentro da sua casa. Sabe o que você está fazendo aqui nessa noite? Dá uma olhada para o seu irmão, diga para ele que você está trabalhando. Enquanto você está trabalhando, está no lagar, Deus está agindo, por favor. Enquanto a nação de Israel estava empobrecendo, estava enfraquecida, Deus encontra alguém com coragem. E a pergunta para feita aqui nesta noite: tem valente ou tem covarde aqui nesta noite? Cadê os covardes? Tem valente aqui nesta noite? Lagar não é lugar de malhar o trigo. Quem é que não sabe disso? Todo mundo sabe. Lagar é um lugar que se pisar em viva para extrair o vinho. Gideão estava no lagar, estava trabalhando, estava malhando trigo para salvar os midianitas. E quem é que estava vendo isso? Deus. Em meio a tanta aflição, Deus estava olhando para alguém que estava no lagar. Deus estava olhando para alguém que estava trabalhando. Deus estava olhando para alguém que tinha coragem. Diante dos inimigos, alguém ainda tinha coragem de prestar serviço e de estar lá no lagar para levar um sustento para a sua família, para dentro da sua casa. Coragem. Enquanto você está aqui nesta noite, enquanto você está no meio da peleja, enquanto você está orando, enquanto você está buscando, enquanto você está clamando, enquanto você está orando, enquanto você está no lagar, está trabalhando, Deus está entrando na tua causa nesta noite. Deus está entrando no meio da tua família. Está pensando que o diabo ele vai conseguir destruir a vida do teu filho. Você está pensando que o diabo vai conseguir destruir a vida da tua esposa, ou a vida do teu esposo, ou a tua família. Eu quero profetizar pelo poder desta palavra, porque enquanto você está aqui, Deus está agindo lá dentro da tua casa, Deus está agindo no meio da tua família, Deus está trabalhando em teu favor. Cadê aqueles que acreditam nesta noite? Cadê os corajosos nesta noite? Meu irmão, passa no meio de uma situação da prova, para estar num culto como este para adorar a Deus, tem que ter coragem, tem que ser valente, tem que ser adorador. Aí quando o anjo do Senhor presencia a Gideão, ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo. O Mateus foi